Olá, sextos anos, aqui é o professor Luiz Felipe, vamos dar seguimento e a correção. Agora, semana 4 do PET 4, finalizando o PET 4, vou deixar aqui um card do canal Super História, que é o que eu uso como referência para trabalhar e fazer os vídeos. E nessa semana nós vamos ver sobre duas principais cidades da sociedade grega da Grécia Antiga: Atenas, uma sociedade que vai culminar em uma democracia, a primeira democracia, e Esparta, uma sociedade militarizada e bastante bélica, digamos assim, bastante porradaria. Então aqui, gente, vou chegar já, vou fazer uma breve explicação sobre as duas cidades e vamos continuar. Falando brevemente sobre Esparta, consideramos ela uma sociedade extremamente militarizada, onde as crianças, logo no início, meninos, no caso, já eram desde criança treinados na arte da guerra, da pancadaria, do militarismo, e eram membros de uma sociedade militarizada, como eu falei, e governados por uma oligarquia de famílias específicas da tradição espartana, dos dórios que dominaram os ilotas, etc. e tal. Então existia uma certa oligarquia de famílias que compunham aqui a Jerúsia, que era o mais próximo de assembleia que eles tinham. Então eles eram extremamente militarizados, viviam da guerra, a principal mentalidade deles era a guerra, se organizavam ali na Jerusalém, que era um conselho mais de anciãos, então muito tradicionalistas, muito conservadores naquele sentido deles, e era uma sociedade, como posso falar aqui, que era um pouco mais aberta às mulheres do que a gente vai ver como é Atenas. Então, militarizado, Jerúsia, e um pouco mais aberto às mulheres. Esse aqui bem básico mesmo, falando um pouquinho de Esparta. Em Atenas a mulher não tinha participação política, a participação política era majoritariamente de homens nascidos em Atenas, que tinham família em Atenas, ou seja, lá também tinha escravidão, mas não era uma escravidão por religiosidade ou por etnia, era uma escravidão geralmente por dívida ou porque alguém foi derrotado numa guerra para não morrer de escravo. E aí Atenas, diferente de Esparta, que era uma sociedade militarizada pensando na guerra, na pancadaria, Atenas era uma sociedade pensada na cabeça, na filosofia, na biblioteca, uma coisa mais ou menos assim. Então era uma sociedade voltada mais com direitos para homens. As mulheres não tinham o direito de serem cidadãs naquele momento, elas eram submissas. Contudo, eles foram os pioneiros da ideia de democracia, mas era uma democracia também com escravidão, uma democracia sem participação de mulheres. Contudo, naquele período foram eles os primeiros a pensar, e muito se deve isso a eles terem uma ideia diferente de Esparta, que era militarizada, e eles pensavam basicamente numa sociedade reflexiva, intelectual, basicamente bem simples seria basicamente isso, sem entrar, claro, na história de formação da cidade, dos processos. Isso aqui é bem simples mesmo, tá, gente? É só diferenciar Esparta militarizada, Atenas intelectualizada. Bom, gente, agora vamos para a correção propriamente dita, que é a parte principal do vídeo. Eu vou achar aqui arquivo. Beleza, mediante o que você aprendeu sobre a sociedade Esparta e Atenas, preencha o quadro abaixo informando a qual sociedade corresponde cada característica informada. Esparta ou Atenas.
Sociedade militarizada, Esparta. Legislada pela Jerusalém, Esparta. Controlado por uma aristocracia, Atenas. No princípio da história era considerada por aristocracia, depois que virou uma democracia. Sociedade oligárquica, Esparta. Algumas famílias controladas. Adeptos da democracia, Atenas. Legislada pela Eclésia, que era o mais próximo da Assembleia que eles tinham lá, Atenas. Mulheres circulavam livremente, Esparta. Mulheres sem participação política, Atenas. 2. Atualmente, a grande maioria dos países ocidentais vivem em regimes considerados democráticos e defendem a democracia como um fator essencial para a vida pública de suas sociedades. Sabendo que este conceito surgiu em Atenas no século 6 a.C. e que nações como o Brasil são adeptos desse regime, escreva o que você entende como democracia na atualidade. É pessoal. Eu vou ler com todo cuidado, mas cada um vai escrever o que achar que deve. 3. O filósofo Sócrates, em suas pesquisas acerca do sentido da vida, questionando o que as pessoas entendiam como sabedoria, diz a seguinte frase: só sei que nada sei. Diante desse enunciado, responda: o que Sócrates pretendia explicar ao proferir essa frase? Resposta: que um homem só vai compreender o mundo se admitir que não sabe de nada. Ele deve assumir que não pode saber nada com absoluta certeza, mas pode se sentir confiante acerca de suas certas coisas. B. Em sua opinião, o ser humano tem conhecimento suficiente para explicar o mundo em que vive? É pessoal, pergunta sua opinião. E por fim, qual o maior legado das festividades religiosas a Zeus que eram realizadas na cidade de Olimpo na antiguidade deixou para a sociedade moderna? Existem esportes nos jogos atuais que eram praticados na antiguidade? Exemplifique. Os Jogos Olímpicos. Eles perderam a questão religiosa, mas o esportivo permanece. E aí continua: corrida, salto de distância, lançamento de objetos, disco e lutas. Então, gente, essa é a correção. Um prazer. Até mais.